Boa tarde, pessoal. Continuando então com o nosso curso de Física, nós começamos hoje a parte de dinâmica impulsiva e os primeiros conceitos que a gente vai ver de quantidade de movimento e de impulso de uma força. Então vamos lá. Então veja, definindo o que vem a ser a quantidade de movimento como um produto de massa vezes o vetor velocidade. Então a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial. A unidade dela vai ser a unidade de massa, que é o quilograma, vezes a unidade de velocidade, que é o metro por segundo. E note que tem uma natureza vetorial. Então, o que isso quer dizer? Então, vamos passar aqui para a nossa mesinha. Deixa eu até colocar uma figura, que eu acho que vai servir de exemplo. Então, vamos supor que eu tenho aqui a seguinte situação. Tenho um objeto, ele tem aqui uma quantidade de movimento inicial, fez uma trajetória, tem aqui a quantidade de movimento final, e eu quero saber qual foi a variação. Bem, para saber qual foi a variação da quantidade de movimento, então eu teria aqui que essa variação da quantidade de movimento, ela é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, a variação da quantidade de movimento, ela é a quantidade de movimento final, mais o oposto da quantidade de movimento inicial. Então, se esse é a quantidade de movimento inicial, esse aqui é o oposto, aponta para o outro lado, está ele aqui. E aí eu transformei a subtração numa adição, então eu tenho que somar esse vetor com esse outro, vai dar esse aqui. Note o seguinte, que apesar de a gente escrever essa equação, que a variação da quantidade de movimento é uma quantidade menos a outra, como tem uma natureza vetorial, na hora de calcular a intensidade, vou dizer que o quadrado da intensidade da variação da quantidade de movimento é igual ao quadrado da quantidade de movimento final mais o quadrado da quantidade de movimento inicial. O que é isso? É o teorema de Pitágoras. Se eu tenho aqui um ângulo reto, que eu estou supondo, vamos imaginar que eu teria aqui um ângulo reto, então vou usar o teorema de Pitágoras. Isso é uma prova de que eu estou falando de uma grandeza vetorial. Ou ainda, isso é um lembrete que eu tenho que tomar cuidado aqui, na hora que eu estou trabalhando com essas grandezas, porque não são grandezas escalares. Além disso, vamos pegar um outro exemplo. Então você tem aí o impulso de uma força. Bem, o que é o impulso de uma força? Vai ser força vezes o intervalo de tempo. Força, grandeza vetorial, e tempo é uma grandeza escalar. Então, na hora que você está multiplicando isso aqui, você vai ver que o impulso vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força. Para onde aponta um, aponta o outro também. Como a força é medida em Newton e o tempo é medido em segundo, então a unidade vai ser Newton vezes segundo. E se você fizer aqui a análise dimensional, você vai ver que o Newton vezes segundo é a mesma coisa que quilograma metro por segundo. Então a unidade é a mesma. Então, vamos pegar só vou destacar para vocês que o impulso também vai ter uma natureza vetorial, porque veja, tem aqui uma força aplicada, ela veio para cá, se eu fosse calcular a força resultante, eu faria essa conta aqui. Bem, de modo análogo, se eu tenho essa força atuando durante um certo tempo, então eu vou ter aqui um impulso. Então eu teria aqui o impulso da força 1, vetorial. Aqui eu teria um impulso da força 2, também uma grandeza vetorial. Se eu tenho aqui um ângulo reto, na hora que eu somo os dois, isso vai dar esse vetor aqui. Então, isso aqui seria um impulso resultante. Então, quem que é o impulso resultante? O impulso resultante é um impulso mais o outro, vetorialmente falando. Então, isso quer dizer que esse impulso resultante, tendo sua intensidade elevada ao quadrado, é igual ao quadrado da intensidade do primeiro mais o quadrado da intensidade do segundo. Isso se esse ângulo que você tem aqui é um ângulo reto, para você usar o teorema de Pitágoras. Opa, eu esqueci de transformar ali, de passar. Então vamos retomar aqui. Você tem aqui o desenho, força, calcularia que é a resultante.
Então, se você tem essa força aqui, você vai ter o impulso. Tá? Note que relacionado com essa segunda força, vai ter o segundo impulso aqui. Então, somando este primeiro impulso com o segundo, daria aqui o impulso resultante. Então, vetorialmente falando, você vai ter que o impulso resultante é o impulso da primeira força mais o impulso da segunda. Isso vetorialmente. Na hora de calcular a intensidade, nesse caso, você vai usar o teorema de Pitágoras. Mas, qualquer que seja o caso, o que você vai usar é sempre uma regra de soma de vetores. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem lá, né? Tem aqui um impulso. Impulso 1. Nossa, por isso que eu tento fazer o desenho antes, muitas vezes. Fica um desenho medonho. Então, você tem aqui o impulso 1. Aí depois você tem aqui um impulso 2. Né? E finalmente aqui você vai ter um impulso 3. Bem, qual vai ser o impulso resultante? O impulso resultante é a soma dos impulsos, vetorialmente falando. Tá? Então aqui você vai ter um impulso resultante, né, sobre a partícula. Estou usando a regra da linha poligonal. Ah, mas qual a intensidade dele? Aí a gente tem que ver, tem que decompor, tem que somar, né, e tem que ver qual o caso que se aplica. Tá? Mas repare que então você tem aqui grandezas vetoriais nessa primeira parte. Tá bom? Caso a força ela tenha uma direção constante e intensidade variável, então para você calcular, né, o impulso, você vai usar, né, a área. Isso aqui, se você já tivesse visto o cálculo integral, você ia falar que ia ser integral. A integral de f dt vai ser o impulso. Tá? E depois tem o teorema do impulso. Então, o teorema do impulso para uma partícula. Né? Então, qual que é a situação? Você vai ter um objeto, né, que tem uma certa velocidade, então tem uma quantidade de movimento inicial. Atua sobre ele uma força resultante, então vai ter um impulso também resultante aqui. Então ele tem uma rapidez nessa situação, vai ter uma outra rapidez nessa outra situação. Quem que é o impulso? É a variação, né, dessa quantidade de movimento. Vamos provar isso aí para vocês. Tá? Vamos passar aqui. Então, ó, tem aqui um desenho. Então, repare aqui no seguinte, né? Nessa primeira situação, né, que o objeto está aqui no início, então você vai falar, olha, tem aqui uma quantidade de movimento inicial. Então, teria aqui quantidade de movimento inicial. Chegou aqui, aumentou a rapidez, aumentou a velocidade, então tem aqui uma quantidade de movimento final. Tá? Ah, mas por que aconteceu isso? Porque estava atuando uma força resultante. Então está aqui a força resultante, que atuou durante um certo tempo. Bem, o que você poderia dizer? Você poderia falar que força resultante é igual a massa vezes aceleração, vetorialmente falando. Tá? E essa aceleração, né, vamos supor que essa força é uma força constante, vai ser velocidade menos a velocidade inicial por ΔT. Então, se você substituir, você vai ter força resultante, que é igual a massa, que multiplica a aceleração. Estou fazendo uma demonstração particular, né? Mas você teria que força resultante vezes o intervalo de tempo é igual a massa vezes a velocidade final, massa vezes a velocidade inicial. Repare que você vai ter aqui o seguinte, ó, isso aqui é a quantidade de movimento final, isso é a quantidade de movimento inicial, tá? E força vezes tempo é o impulso da força resultante. Então, o impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento. Tá? Eu demonstrei para um movimento retilíneo, mas, né, e com uma intensidade constante da força. Mas se você tiver uma força de intensidade variável, ainda que a direção também esteja variando, tá? Essa relação é verdadeira. Só que aí a gente teria que usar o cálculo. Né? Então, vou ficar devendo para vocês, porque vocês ainda não chegaram a ver o cálculo integral. Tá bom? Então, com essa primeira parte, ainda não falei de sistemas, eu estou falando sempre de uma partícula. Né? Então, vamos passar
para resolução de exercício. Então, eu tenho aqui, olha, um menino de 40 kg está sobre um skate que se move com velocidade constante de 3 metros por segundo numa trajetória retilínea e horizontal. De frente a um obstáculo, ele salta e após um segundo ele cai sobre o skate, que durante todo o tempo mantém a velocidade de 3 metros por segundo. Desprezando-se as eventuais forças de atrito, pede-se a altura que o menino atingiu com o seu salto, tomando como referência a base do skate, e a quantidade de movimento do menino no ponto mais alto da sua trajetória. Bem, então note aqui o seguinte, você tem que o tempo de subida ele é a velocidade inicial no eixo y pela aceleração da gravidade. Então, esse tempo de subida ele vai ser igual a velocidade. Não, isso aí foi dado. Isso aqui é igual a meio, né? E você quer saber qual é aqui a velocidade inicial. Então, note o seguinte, a velocidade inicial com que ele salta é de 5 metros por segundo, tá? Ele falou que um segundo após ele cai, portanto que o tempo de subida é igual a meio. Então vamos lá, item B. No item B, ele coloca o seguinte, qual a quantidade de movimento do menino no ponto mais alto? Bem, não terminei ainda o item A. Deixa eu voltar aqui, o item A. Ele quer saber qual foi a altura. Então eu achei a velocidade, eu sei que y é igual a y0 mais v0t, né, menos meio gt ao quadrado. Então, olha, eu vou achar qual é a altura inicial é 0, a velocidade eu tenho, né, acabei de achar que é 5, tenho que o tempo de subida é igual a meio, menos meio vezes 10 vezes o tempo ao quadrado, que é meio ao quadrado. Então, essa altura, fazendo essa continha, isso vai dar 1,25 metros. Tá? Então, achei a altura que ele chegou. Agora vamos para o item B. Qual a quantidade de movimento? Na hora que ele está no ponto mais alto da trajetória, ele continua o movimento, né, no eixo X. Então, a quantidade de movimento que ele vai ter vai ser massa vezes a velocidade que ele tinha no eixo X. Tá? Então, a quantidade de movimento vai ser massa do menino é 40, tá? E a velocidade ele falou que era de 3, e portanto vai ser de 120 kg/metro por segundo. Tá? Bem, mais que isso, né? 120 kg/metro por segundo é a intensidade. Então isso ainda é horizontal e no sentido do movimento. Tá? Fala, pô, mas para que serve isso? Calma que a gente vai ver daqui a pouquinho. Por enquanto eu só estou calculando quanto que é, atendendo aí o exercício, mas daqui a pouco você vai ver a aplicação, por exemplo, para resolver colisão de objetos. Tá? Então vamos lá. Segundo exercício, ele coloca que um foguete, inicialmente em repouso, é constituído por um corpo cilíndrico e propelido por um combustível à base de pólvora. Durante a combustão, é ejetada horizontalmente uma massa de 4 gramas, com velocidade média de módulo de 30 metros por segundo em relação ao solo. A combustão dura 4 segundos e ao final da massa do foguete vale 50 gramas. Considere que o foguete apresenta movimento retilíneo horizontal e despreze as perdas por atrito e resistência do ar. Então, primeiro, ele quer saber qual é a velocidade do foguete após a combustão. Determine a força média horizontal que atua sobre o foguete, né? E pergunta acerca da energia cinética, que ela variou durante a combustão e se está de acordo com o princípio da conservação da energia. Então vamos lá, vamos passar para a nossa lousa virtual aqui e resolver o exercício. Tá? Então, o que você tem? Você vai ter aqui o seguinte, ó. Bem, primeiro, tá? Determine a velocidade do foguete depois da combustão. Né? Então, o que está acontecendo? Se você tem, né, o seu sistema,
E esse sistema, você vai ter, no caso aqui, né? Vamos imaginar que você tem aqui o foguetinho, né? E aqui você tem o gás sendo expelido. Então o gás empurra o foguete para cá e ele é empurrado para esse outro lado. Então isso aqui constitui um sistema isolado, né? Então se o sistema é isolado, você vai ter a conservação da quantidade de movimento do sistema. Tá? Inclusive eu vou falar mais disso na próxima aula. Então você vai ter que a quantidade de movimento do seu sistema inicial é igual à quantidade de movimento final. Inicialmente estava todo mundo em repouso. E no final você vai ter o que? Massa do gás mais vezes velocidade mais a massa do foguete vezes a velocidade. Tá? Então em módulo você vai ter que massa vezes velocidade do gás é igual a massa vezes a velocidade do foguete após a combustão. Como a massa do gás é de 4 gramas, então é 4 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade com que está saindo, 30. Isso é igual à massa do foguete, que é de 50 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade do foguete, né, que é o que ele perguntou. Então você vai ter que essa velocidade final do foguete, tá? Isso vai ser igual a, vamos simplificar aqui, 120 dividido por 50. Então isso vai dar 2,4 metros por segundo. Então olha, o item A está feito. Item B. Ele quer saber qual foi a força média. Então para chegar em força média eu vou pegar um impulso. O impulso da força resultante, né, é a variação da quantidade de movimento. Tá? Como eu tenho o movimento todo no eixo X, então não preciso mais trabalhar em vetor, com vetores, eu tenho que o impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento, né, trabalhando com a intensidade. Então vai ficar força resultante vezes o intervalo de tempo. Tá? Isso é igual massa vezes velocidade, menos massa vezes a velocidade inicial, que eu sei que é zero porque estava em repouso. Tá? Então, eu tenho que essa força que está atuando no foguete, né, vezes o tempo, que foi igual a 4, é igual a massa, que é de 50 gramas, então é 50 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade que ele atingiu, que é de 2,4. Então, essa força média, ou essa força resultante no foguete, vai ser esse produto, e isso aqui vai dar 3 vezes 10 a menos 2 newtons. Né? Item C. Né? Nota-se que a energia cinética do foguete varia. Sim. Né? E conservou a energia? Sim, houve o princípio da conservação de energia, né, mas não da energia mecânica. Por quê? Porque você tem o combustível, a energia que estava acumulada no combustível na forma de uma energia química, nas ligações das moléculas, se converteu em energia mecânica. Então aumentou a energia cinética do sistema. Tá? Então foi isso que acabou acontecendo. Terceiro exercício. Um artigo recente da Nature revela que uma cigarrinha é um inseto capaz de saltar mais alto. Ele salta com velocidade inicial de 4 metros por segundo. Suponha que entre o instante que ela começa a armar o salto e o instante que as suas patas perdem contato com o solo, com velocidade de 4 metros por segundo, aconteça 1 milésimo segundo depois. Considerando que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a razão entre a força média e o peso. Quer dizer, o que ele quer saber? Qual a razão entre a força que ela está aplicando no chão e o peso dela, para ver quantas vezes a força que ela aplica é maior que o próprio peso. Tá? Então, vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso aí. Então, você vai ter, no caso, né? Vamos imaginar que você tem a tal da cigarra, né? Você vai ter que o impulso dessa força é igual à variação da quantidade de movimento da cigarra, que é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Só que inicialmente ela estava parada. Tá? E aí você vai ter que essa força que ela está aplicando, né, que ele chamou de força média,
vezes o intervalo de tempo. Isso é igual a massa vezes velocidade. Então, né, você vai ter que essa força média vai ser massa vezes velocidade pelo intervalo de tempo. E aí é só substituir os valores, né? Você vai ter aqui, ó, a massa dela, né, vezes a massa que ela deu. Só um minutinho. A massa eu não tenho. O que eu tenho é a velocidade. Então saiu com 4. Então vai ficar massa vezes 4 dividido pelo intervalo de tempo, que é 10 a menos 3. Quer dizer, eu posso chegar aqui numa relação final de massa, né, que vai ser 4 vezes 10 a terceira, né, vezes a massa. Então, ó, força média é 4 vezes 10 a terceira vezes a massa. Bem, e você sabe que a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso você poderia colocar como 10 vezes a massa. O que ele está pedindo? Ele quer a razão, né? Então, que razão que é essa? Tá? Vai ser a força média pelo peso. E acho que você já pode perceber que a força que a cigarra aplica no chão é muito maior, né? Então, você vai ter que essa razão, ela vai ser igual a 4 vezes 10 a terceira m dividido por 10m. Então você pode simplificar, né? Aqui, e você vai ter que essa razão, tá? Fazendo a continha aqui vai dar 400. Sem unidade, porque aqui você tinha Newton, aqui você tinha Newton, e portanto, né? Esse aí é um número sem unidade, é dimensional. Né? Mas ela consegue fazer no chão uma força que é 400 vezes o próprio peso. Né? Veja, a gente está usando aí uma aplicação, mas a maior parte da aplicação, né, que você vai ter para esse assunto, né, não é tanto tratando de um corpo isoladamente, mas sim na hora que você tem um sistema de partículas, né, ou você tem uma partícula colidindo com outra. Tá? Mas aí eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, porque a gente vai ver isso aí já já. Tá? Vamos fazer mais um exercício. Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. E aí a gente já continua. A intensidade da resultante das forças que atuam num corpo, inicialmente em repouso, varia com o gráfico. Então, foi dado um gráfico ali para você. Durante todo o intervalo de tempo considerado, o sentido e a direção dessa resultante permanecem inalterados. Isso é importante porque senão você não pode calcular a área, só se essa direção for uma direção constante. Né? Então, nessas condições, a quantidade de movimento adquirida pelo corpo vai ser igual a quanto? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia calcular qual é o impulso dessa força. Né? Então, calculando o impulso da força, né, é calcular o que? A área que você vai ter aqui nesse gráfico. Então, nesse caso, impulso da força é igual à área. Tá? Bem, a área aqui vai ser igual a quanto? Aqui você vai ter 4, né? Aqui você tem 2. Então, o impulso dessa força vai ser igual a 2 vezes 4 e, portanto, 8 newtons de segundo. Mas o que acontece? Se essa força é a força resultante, isso também vai ser a variação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento inicial que é zero, porque inicialmente estava em repouso. Né? Então ficou fácil agora, porque você tem que esse impulso é igual a 8, né? E isso aqui vai ser a quantidade de movimento final do objeto. Então, quantidade de movimento final vai ter que intensidade 8, né, quilogramas metro por segundo. Tá? Ou Newton vezes segundo, é a mesma coisa. Tá feito aí o exercício. Tá bom? Bem, vamos ficando
com essa primeira parte por aqui. Lá no Moodle você tem uma relação de exercícios. Tem um materialzinho impresso, né? Você tem lá os exercícios propostos, tá? É só você fazer essa parte, tá bom? E aí você coloca lá a sua tarefa. Não percam a próxima parte agora, que eu vou mostrar para que serve isso aqui, né? Porque agora aqui estava mais usando a equação matemática. Agora a gente vai ver para que a gente usa isso aqui mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, passando agora, né, para parte de sistemas isolados, né? A gente vai ter o seguinte. Deixa eu pegar aqui. A gente vai começar a resolver alguns casos que são casos de aplicação. Então vamos ver aqui o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Definindo então o que vem a ser o centro de massa de um sistema. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui as partículas, né? Partícula 1, 2, 3, N, né? Então eu vou definir como o x do centro de massa aqui uma média ponderada. Então vai ser m1x1 mais m2x2, assim vai, tudo dividido pela massa. Então você tem que a massa, na verdade, é o peso dessas abscissos aqui. E para o eixo y a equação é similar. Se você tiver três eixos, né, x, y, z, do eixo z também vai ser similar. Tá? E aí você vai determinar qual é o centro de massa. Ah, mas para que serve isso? Para representar o sistema, né? Então esse sistema ele vai ter o seu centro de massa calculado dessa forma, e a gente vai acabar enunciando uma propriedade importante a respeito da quantidade de movimento do seu sistema. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui o seguinte: você tem aqui um objeto, né, objeto 1, aqui você tem um objeto 2, aqui você tem um objeto 3, né? E esse cara tem uma quantidade de movimento Q1, aqui esse outro tem uma outra quantidade de movimento Q2, e esse cara aqui tem uma quantidade de movimento Q3. Tá? Vamos falar que o sistema é formado, por exemplo, por esses dois. Tá? Então isso aqui seria o sistema, esse aqui ficou fora. Então quem que é a quantidade de movimento do sistema? Você vai somar, né, a quantidade de movimento do 1 com a quantidade de movimento do 2. O 3 ficou fora, então não conta. Se ele fizesse parte, aí você contaria também a quantidade de movimento dele. Então, veja, tudo depende de quem você está definindo como o sistema. Se eu falo que o 3 faz parte, então vai somar aqui a quantidade de movimento dele. Então, eu teria aqui o seguinte, ó, mais a quantidade de movimento do 3. Tá? Então, a quantidade de movimento de um sistema, né, ela vai ser a quantidade de movimento do centro de massa do sistema. Então, na hora que você determina ali aquele centro de massa, esse centro de massa ele pode estar em repouso, ele pode estar se deslocando. Se ele está se deslocando, ele está com uma certa velocidade, né? E a gente vai estar usando isso aí para resolver os exercícios. Então, para isso, eu preciso definir o que é a quantidade de movimento de um sistema. É a soma das quantidades de movimento, né, dos objetos que constituem o sistema. Tá? Então, está aqui, né, o centro de massa, né? E eu vou definir o que é o sistema mecanicamente isolado. Então, o que é o sistema mecanicamente isolado? Eu tenho que força resultante, eu poderia dividir em duas partes, forças resultantes internas mais as externas. Força resultante externa, ela sempre vai ser nula, tá? Então, ou melhor, interna sempre vai ser nula. Então, a força resultante que atua no sistema é a resultante das forças externas. Vamos fazer um desenho sobre isso. Então, tem aqui o seguinte. Vamos limpar isso aqui. Vamos fazer o seguinte desenho. Tenho, por exemplo, aqui um objeto que faz parte do sistema, corpo 1. Tem aqui um outro corpo que é o corpo 2. Isso forma o sistema. E tenho aqui o corpo 3. O corpo 3 não faz parte do sistema. Então ele é chamado de corpo externo. Então, corpo externo, quem que é? Quem não faz parte do sistema. E vamos imaginar que o corpo 2, melhor, corpo 3,
ele está fazendo força aqui no corpo 1. Então ele atrai o corpo 1. Então essa é a força que o corpo 3 faz no corpo 1. E o corpo 3 também atrai o corpo 2. Então essa é a força que o corpo 3 faz no corpo 2. Bem, existe também a reação. Então o corpo 1 atrai aqui o corpo 3 e o corpo 2 também. Mas o que me interessa é o sistema. Então não precisa nem me preocupar com essas aqui, porque o que está fora não interessa. O que interessa é o sistema. Bem, além disso, o corpo 1 pode atrair o corpo 2. Então veja, aqui seria a força que o corpo 1 faz sobre o 2. E agora você teria a força, a reação que o corpo 2 faz no 1. Veja, essas que eu estou marcando em verde são forças internas. Então, quando eu digo que a resultante das forças internas ela é nula por quê? Porque são formadas por pares de forças, ação e reação. E na hora que você soma, como elas têm a mesma intensidade, a mesma direção em sentidos opostos, essa soma vai ser zero. Né? Então, se eu quero calcular qual é a resultante de forças num sistema, e isso é o sistema, e eu sei que essa aqui equilibrou essa outra, é a resultante de quem? É a resultante das forças feitas pelo corpo externo. Então, você vai ter, né, resultante das forças feitas pelo corpo externo, seria o quê? Seria a força 3,1 mais a força 3,2. São as forças que o corpo externo aplicou. Tá? Então é isso que eu estava falando lá atrás. Né? Quer dizer, a resultante das forças que atuam no sistema é a resultante das forças externas. Por quê? Porque a resultante das forças internas ela é nula. Quando essa resultante das forças externas ela é igual a zero, então o seu sistema ele é chamado de sistema mecanicamente isolado. Tá? Então isso, né, a gente vai acabar utilizando ainda hoje. Aqui você tem, né, a definição da quantidade de movimento de um sistema. Né? Então a quantidade de movimento do sistema é Q1 mais Q2 mais o Qn. Se você substituir aqui, você vai ter então que vai ser o quê? Vai ser M1V1 mais M2V2 mais MNVN. Então você soma todos os vetores. Isso aqui é um vetorzinho. E isso vai ser o quê? Vai ser também a quantidade de movimento do seu sistema. Tá? Então, tem aqui a quantidade de movimento do sistema e tem também o teorema do impulso. Quer dizer, o que vem a ser o impulso da força resultante? Vai ser o impulso no corpo 1, mais o impulso no corpo 2, mais o impulso no corpo N. Então, na hora que você soma tudo isso, você pode rearranjar. Vai ser o impulso das forças internas mais o impulso das forças externas. Como a resultante das forças internas ela é nula, essa parte vai ser nula. Vai sobrar o restante. Então, o impulso da força resultante é o impulso das forças resultantes externas. E isso vai ser o quê? Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial do seu sistema. Tá? Então, aquele teorema que a gente tinha visto, né, na aula passada, que servia para um corpo, serve para um sistema de corpos, porque serve para cada um deles, então também vai servir para todos eles. Tá? É usando isso que a gente vai resolver agora, né, os casos. Mas antes de passar para a resolução de exercício, deixa eu só destacar uma coisa que é importante. Se você tem, né, que um impulso, né, deixa eu passar até para a nossa luzinha aqui. Vamos tentar responder a seguinte questão. Quando que a quantidade de movimento do seu sistema se conserva, ou seja, quando a quantidade de movimento inicial do seu sistema é igual ao final? Bem, quando isso acontece, se você tem que o impulso da força resultante externa é justamente a variação da quantidade de movimento, então, né, ficou fácil. Porque se um é igual ao outro, então na hora que você soma isso aqui, né, ó, aqui vai dar zero. Conclusão, você vai ter que o impulso dessa força resultante externa, que é
a força resultante externa vezes o intervalo de tempo, isso é zero. Bem, então se você tem que A vezes B é igual a zero, ou A é zero, B é zero. Então, uma situação seria você ter a força resultante externa nula. Se isso acontece, você vai ter o que se chama de sistema mecanicamente isolado. Uma outra situação é quando esse ΔT é próximo de zero. Quando ele é próximo de zero, então quer dizer o quê? Que você tem um fenômeno que acontece muito rápido. Então, por exemplo, numa colisão, o intervalo de tempo é bastante pequeno. Numa explosão, também é. Então, nessas situações, você pode dizer que a quantidade de movimento do seu sistema, que é a soma da quantidade de movimento de todos os participantes do sistema, ela se conserva imediatamente antes e imediatamente após o fenômeno que você está estudando, seja ele uma colisão ou uma explosão. Tá? Então, na resolução de exercícios de colisão, de explosão, o que você vai ver é o seguinte, né? Você vai estar trabalhando em situações em que está se conservando a quantidade de movimento. Né? Por quê? Porque o fenômeno é um fenômeno rápido, mesmo muitas vezes não sendo um sistema mecanicamente isolado. Por exemplo, você tem lá um exercício que alguém joga uma granada, né? E a granada explode no ar. Tá? Então, numa situação dessa, o sistema não é isolado, porque a força resultante sobre essa granada vai ser a força-peso. Né? Ela é uma força resultante externa, está atuando, mas o que você pode falar aqui, antes da explosão e após a explosão, como ela acontece no intervalo de tempo muito pequeno, então nesse caso, a quantidade de movimentos que você tem antes de explodir e depois de explodir dos pedacinhos, né, a hora que você soma tudo, você vai ter a mesma quantidade de movimento. Tá? Vamos passar para exercício e aí eu acabo exemplificando lá. Então, olha, fazendo aqui o primeiro exercício, né, que trata da quantidade de movimento, ou melhor, do centro de massa do sistema. Então, ele pede para você encontrar qual o ponto que melhor localiza o centro de massa dessa placa homogênea da figura. Ponto A, B, C, D ou E. Então, o que a gente poderia fazer? Deixa eu desenhar aqui. Opa, vamos voltar aqui, pegar a nossa mesa. Então, vamos lá, ó, tá aí. Então, eu tenho aqui, né, a plaquinha. Eu poderia fazer um seguinte desenho. Se ela é homogênea, eu poderia ligar, né, esse ponto nesse e esse ponto nesse outro aqui e encontrar o centro de massa dessa parte, né, porque vai coincidir com o centro geométrico. Tá? E fazer a mesma coisa desse outro lado. Né? Como vocês sabem que eu não desenho muito bem, deixa eu já colocar aqui o desenho. Né, ó. Já preparei aqui para a gente fazer. Então, ó, tá aqui. Opa, faz de conta. Isso. Né? Então, dá uma olhadinha, moçada. Eu tenho ali o desenho. Né? Então, essa parte que está aqui em verde daria no ponto A. Dessa parte que está aqui em vermelho, o ponto E. Bem, então, essa parte, esse ponto representa o centro de massa dessa partezinha que está aqui. Esse ponto representa o centro de massa dessa outra. Como a massa aqui deve ser maior do que aqui, então deve estar mais para esse lado do que para cá. Então eu ficaria com o ponto D, né? Como o centro de massa do sistema. Tá? Se as duas massas fossem iguais, eu ia colocar no meio, mas não é. Desse lado aqui deve ter uma massa maior. Tá? Pô, mas como é que a gente faz isso na hora que a gente está fazendo a coisa para valer, que você tem que calcular o valor? Bem, aí você tem que ter mais dados, né? Tem que ter, por exemplo, o cálculo integral, né? Se não for homogêneo também dá para resolver, né? Por enquanto a gente está começando aqui a abordar o assunto, tá bom? Vamos passar para o próximo exercício. Então você tem, olha, um carrinho de massa de 80 kg desloca-se horizontalmente com velocidade de 5 metros por segundo. Um bloco de massa 2 de 20 kg cai verticalmente sobre o carrinho, de uma altura muito pequena, aderindo a ele. Com que velocidade final se move o conjunto? Que quantidade de energia mecânica foi transformada em energia térmica? Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso aí. Então aí você vai ter o seguinte, né? Repare que
a quantidade de movimento deve se conservar no eixo X, né? Porque o que acontece? Você deve ter o carrinho, né, que está andando, faz de conta que é o carrinho que está aqui, ele está andando, e vai cair um objeto. Então, o sistema não é um sistema isolado, porque aqui você tem uma força-peso que está atuando que não está equilibrada. Mas, em compensação, nesse eixo X, você não tem nenhuma força resultante externa. Então, eu vou falar o seguinte, ó, a quantidade de movimento do seu sistema inicial no eixo X é igual à quantidade de movimento no seu sistema final no eixo X. Inclusive, já não coloquei nem mais o sinal de vetor, porque está ocorrendo a conservação da quantidade de movimento, né? Então, tem aqui o seguinte, ó, massa, né, do carrinho vezes a velocidade que ele tem vai ser igual a massa do carrinho mais a massa do bloco de madeira que caiu vezes a velocidade final. Então eu indico uma situação final pelo linha, B'. Então isso vai dar que 80 vezes 5, que é a velocidade inicial, é igual a 80 mais 20 vezes o V'. Então V' vai ser igual a 400 dividido por 100. E, portanto, isso é igual a 4 metros por segundo. Então, isso seria o nosso item A. Item B, né? Qual que foi a variação da energia cinética? Então, eu tenho, né, nesse item B, vou até diminuir aqui o tamanho do exercício, gente, senão acho que não vai caber esse treco. Melhor até deletar isso aqui. Pronto. Então, vai ficar aqui o seguinte, ó. Tenho item B. Tenho que a energia cinética inicial é igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, energia cinética inicial vai ser a massa que eu tenho em movimento, que é de 80, vezes a velocidade inicial, que é de 5, ao quadrado, dividido por 2. Então, isso vai dar 1000 joules, né? Deixa eu até verificar se não encobri ali com... Pronto, coube. Então agora vamos voltar aqui na nossa mesa. Bem, a energia cinética final vai ser igual massa do carro mais massa do bloco vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Então isso vai dar que a energia cinética final é igual a 80 mais 20 vezes a velocidade final, já calculamos, é 4 ao quadrado, tudo dividido por 2. Então, essa energia cinética final, né, vai ser igual a 100 vezes 16 dividido por 2, que vai ser 800 joules. Então, qual foi a variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, variação da energia cinética é de menos 200 joules. Então, toda vez que você tiver um choque como esse, uma colisão como essa, né, inelástica, em que os objetos batem e ficam grudados, sempre vai ter diminuição da energia cinética. Tá? Quando você tem uma colisão, né, e ela é perfeitamente elástica, sempre você vai ter os corpos ficando separados após a colisão. Então a condição para que haja, né, não é a única condição, ela não é suficiente, mas ela é necessária, né, para que você tenha a conservação da energia cinética e que eles fiquem separados. Ficou junto, vai perder energia, não tem como. Tá? Então tá aí, tá, a resolução. Então vamos passar para o próximo exercício. Uma bomba explode em 3 fragmentos da forma mostrada na figura a seguir. Então você está vendo aí uma figura. Situação inicial, massa m, velocidade v0, explodiu em 3 pedaços. Então ele quer que você ache V1 em termos do V0, V2 em termos do V0. Veja, esse tipo de exercício você não conseguia resolver antes, nem com os conceitos de força, nem com os conceitos de energia. Tá?
Então, o que está acontecendo aí? Você tem um sistema, esse sistema está em movimento, né? Nós vamos supor a conservação. Então, se você sabe para onde foi uma parte dele, depois que explodiu, você consegue achar o resto que eu estou usando. Conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui o exercício. Tá? Então, repare aqui no seguinte. Né? Você vai ter que, em termos de massa, ele quer que você primeiro determine qual é a velocidade de V1 em função, né, do V0. Então veja, ó, isso que você tem aqui é antes da explosão. Tá? Então veja, ó, vamos pegar aqui o seguinte. Você tem, né, uma quantidade de movimento inicial do seu sistema, né, antes da explosão. Tá? E aqui no final você vai ter, olha, não tinha quantidade de movimento no eixo Y, quer dizer que essa parte e essa se equilibram. Quer dizer, se essa aqui é a quantidade de movimento final do seu sistema, né, ela é igual à quantidade de movimento inicial. Então, repare aqui que eu vou fazer a conservação primeiro da massa. Quer dizer, se eu tenho que aqui a massa é m, né, aqui eu tenho m3, ou melhor, m sobre 3 mais m sobre 2 mais a massa dessa parte, que é a parte 1, que eu quero encontrar quanto que é. Quer dizer, é só você fazer essa continha, você vai achar que essa massa vai ser igual a m sobre 6. Bem, então agora ficou fácil, porque o item A eu tenho que a quantidade de movimento, né? Vamos adotar aqui um sistema de eixos. Ó, eu tenho aqui o eixo X. Então eu posso dizer que no eixo X, né, houve a conservação. Tá? Então eu tenho que a quantidade de movimento inicial do seu sistema é igual à quantidade de movimento final do seu sistema. Tá? Isso onde? Estou falando para o eixo X. Então vai ficar mv0, que vai ser igual a m sobre 6, que é a massa dessa parte, vezes a velocidade que eu quero encontrar, que é o v1. Então, olha, não importa qual é o valor da massa, né? Eu tenho que essa velocidade aqui vai ser igual a 6 vezes a velocidade final, tá? A velocidade inicial, v0. Então, tá feito, tá? Depois, item B. No item B eu falei que essa quantidade de movimento que eu tenho para cima, ela foi equilibrada com essa para baixo. Por quê? No eixo Y não tinha quantidade de movimento. Então, eu posso dizer que a quantidade de movimento que você tem, né, desse cara é igual à quantidade de movimento desse outro. Então, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar quantidade de movimento, né, da parte 3 após a explosão é igual à quantidade de movimento da parte 2. Então, vai ficar m sobre 3 vezes 3v0. Isso é igual a m sobre 2, que é a massa desse, vezes o V2. Conclusão, né, olha, dá para tirar aqui a massa, né, dá para simplificar, e aí você vai ver que esse V2, tá, ele vai ser igual a 2V0. Tá feito. Bem, item C. O que aconteceu com a energia? Bem, a energia aumenta, né, porque você tem uma explosão, né, ocorrendo a explosão, né, energia química vai ser transformada em energia cinética, né? Tava ali, né? Ele está andando, explode, aumenta a energia, porque agora cada parte vai estar se movimentando. Então mantém a quantidade de movimento do sistema, mas a soma, né, de todas as quantidades de movimento, todas as energias cinéticas, vai dar maior que você tinha antes. Por quê? Porque você está convertendo energia química em energia cinética. Tá bom? Então, tá feito. E olha, e essa parte você não conseguia fazer com as leis de Newton que você tinha antes, não. Esse é um exercício clássico que todo mundo que estuda esse assunto tem que fazer, não tem jeito de escapar.
Você tem um pêndulo balístico, que consiste então de um pêndulo que está pendurado em repouso, você atira um projétil, o projétil vai entrar dentro dele, vai ficar alojado ali, e aí então ele sobe, né, e pela altura que ele subiu, você determina a velocidade do projétil. Tá? Então, primeiro, ele vai querer saber qual é a velocidade do conjunto bloco-projétil após o impacto, depois que o projétil entrou. Depois, ele pergunta, né, qual vai ser a velocidade inicial do projétil. Então, você poderia usar esse sistema para medir a velocidade do projétil. Então, vamos lá, vamos fazer o exercício. Então, tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Tá? Então, primeira parte, né? O que ele quer que você faça é determinar qual é a energia mecânica que ele vai ter, qual a velocidade que ele vai ter após o impacto, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou falar aqui a energia. Então, fazendo aqui o item A. Né? A energia mecânica que eu tenho após, né, o projétil bater dentro do pêndulo, né, vai ser igual à energia mecânica que ele tem depois que ele subiu. Então aqui seria a situação onde você tem o linha, aqui a situação duas linhas. Tá? Então isso vai dar que massa do projétil mais a massa do bloco vezes a velocidade com que ele está saindo aqui, que é o V', tá? Ao quadrado, dividido por 2, porque isso é uma energia cinética, vai ser igual à energia potencial que ele vai ter aqui, porque aqui ele tem cinética, aqui ele tem potencial. Então isso vai ser M1 mais M2 vezes o G vezes o Hzinho, que é a altura que ele subiu. Então, primeira coisa, você vê que, olha, não importa a massa, né? Você tem que essa velocidade com que sai o conjunto é a raiz quadrada, né, de 2GH. Tá feito. Né? Item B. Considerando agora a colisão. Então veja, o sistema ele é considerado um sistema conservativo daqui para cá, mas não conserva a energia na hora que o projeto está entrando, porque aí você tem aquela situação que eu estava comentando com vocês. Bateu e ficou junto, não conserva energia. Então agora vamos passar para uma outra situação. Vou apagar aqui, ó. Agora é na hora que você tem esse cara né, a situação inicial do seu sistema. Então você tem aqui a quantidade de movimento do seu sistema nesse eixo X, né, vai ser igual à quantidade de movimento final do seu sistema, né, na hora que o projétil está aqui e ele está saindo com essa velocidade V. Então você vai ter que M1V1 ou M1V é igual a M1 mais M2 vezes a velocidade V'. Portanto, a velocidade que tem o projétil vai ser M1 mais M2 sobre M1 vezes a raiz quadrada de 2GH que a gente calculou no item anterior. Tá? Então foi determinado qual é a velocidade, né, inicial aí do projétil. Então veja, ó, mais uma vez eu vou falar para vocês. Agora, lá no Moodle tem também a segunda parte, né, um segundo impresso que tem lá os exercícios propostos. Então tem esse resuminho da parte que a gente viu agora e tem mais aí alguns exercícios para vocês fazerem. Tá? Aí agora abordando sistemas. Então a gente começou com uma partícula e vimos quantidade de movimento e impulso e o teorema de impulso para uma partícula. Agora a gente já passou, né, para a quantidade de movimento de um sistema, né, que é a soma da quantidade de movimento, soma vetorial, impulso, né, que atua num sistema que é a soma dos impulsos em cada um dos corpos, né, lembrando sempre que quem que é o sistema? Aquela parte que nos interessa, né, e que o impulso, teorema de impulso para um sistema é o impulso da força resultante externa, que vai ser igual à variação da quantidade de movimento do sistema, tá bom? E aí, né, você vai ter a conservação, né,
em duas situações. Ou você tem um sistema isolado, em que a força resultante externa é zero, ou você tem um fenômeno muito rápido, né? Como, por exemplo, uma explosão, uma colisão, e aí acontece a conservação. Mas agora é hora de vocês depois darem um pulo lá no Moodle e fazer os exercícios. E eu vou aproveitar e vou continuar com a teoria, né, dando a última parte, que é só o estudo das colisões. Nós vamos ter o seguinte: conserva-se a quantidade de movimento do sistema, a menos que seja uma colisão com uma parede. Aí você não vai imaginar a parede recuando, mas se for dois objetos, você vai imaginar que ocorre a conservação. Já a energia nem sempre se conserva. Você vai ter uma situação chamada de choque perfeitamente elástico quando ocorre a conservação da energia cinética. Vai ter o que se chama de choque inelástico quando você tem a máxima dissipação. Quando isso acontece? Quando os corpos colidem e permanecem juntos. Se não é nenhuma situação nem outra, então você tem o que se chama de choque parcialmente elástico. Tá? E aí, para você resolver o sistema, vamos imaginar que a gente está falando de dois corpos colidindo, então você tem que contar duas velocidades que você vai ter depois da colisão, de um corpo e do outro. Então, uma equação que você vai usar é a da conservação da quantidade de movimento. A outra é do coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, ele é uma razão entre a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Se ele for igual a 1, choque perfeitamente elástico. Se ele for igual a zero, o choque é inelástico. Se ele estiver entre o 0 e o 1, é um choque parcialmente elástico. Tá? Bem, além disso, né, você está vendo ali embaixo, tem uma equação, né, que vai dar a energia cinética em função da quantidade de movimento de uma partícula. É a mesma equação que você já conhece, do mv ao quadrado sobre 2, só que aqui, ao invés de falar em função da velocidade, está sendo dada em função da quantidade de movimento. Tá? A demonstração é só você pegar e colocar no lugar dessa quantidade de movimento, mv, e que você vai ver que vai ter a equação que você já conhece antes. Então, pessoal, repare aqui no seguinte: se você montar esse sistema e isolar o V1 linha, você vai obter essa expressãozinha bonitinha que vocês estão vendo aqui. Se isolar o V2 linha, você vai obter a equação de baixo. Dá um certo trabalho matemático fazer isso, mas é só álgebra, né? Eu fiz, tá? Quem gostar de matemática e quiser fazer, fique à vontade, pode conferir. Né? Mas o que a gente é muito mais fácil a gente resolver. Isso aí não é para você memorizar isso, pelo amor de Deus. Isso aí é para você pegar e perceber que vai resolver com valores numéricos. Então vai ficar bem mais fácil de fazer isso do que você pegar e ficar resolvendo isso aqui literalmente, tá bom? Mas perceba que tem uma solução. Vamos passar para o exercício que eu acho que vai ser interessante, tá? Então veja, ó, você tem aí um vagão A, né, com uma massa de 10 toneladas, move-se com velocidade de 4 metros por segundo sobre trilhos horizontais, sem atrito, até colidir com outro vagão de 20 toneladas, também em repouso, né, inicialmente em repouso. Após a colisão, o vagão A vai ficar parado, quer saber qual a energia cinética final do vagão B. Então vamos lá, o que a gente vai ter aqui, né? Então, passando aqui para a resolução, vamos ver. Você vai ter que a quantidade de movimento do seu sistema inicial é igual à quantidade de movimento do seu sistema lá no final. Inicialmente em repouso está aquele lá de 10 toneladas. E isso vai ser igual a massa vezes velocidade do primeiro mais massa vezes velocidade do segundo. Só que ele falou que o primeiro vai ficar em repouso. Conclusão, você vai ter aqui que 10.000 vezes a velocidade com que ele vinha, que era de 0,4, é igual à massa do outro, que é de 20.000, né, vezes a velocidade final. Então, a velocidade final do outro vai ser igual a 0,2 metros por segundo. Tá? E ele pergunta qual é a energia cinética final do segundo. Né? Então, essa energia cinética vai ser
M2 V2' ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética final vai ser igual a 20.000 vezes 0,2 ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética final vai ser igual a 10.000, estou dividindo por 2, vezes 0,04. Então, a energia cinética final é igual a 400 joules. Essa energia é menor do que você tinha antes. Se você calcular qual é a energia cinética inicial do primeiro, é M1V1 ao quadrado sobre 2. Não foi pedido isso. Tá? A energia cinética desse cara é igual a 10.000 vezes a velocidade, que vai ser o 0,4 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, isso aí vai dar quanto? Isso aí vai ser 10.000 vezes 0,4 ao quadrado, dividido por 2, você vai ter 800. Então, repare que a energia cinética diminuiu. Tá? Você tinha aqui, ó, no começo 800 joules. Tá? E no final você tem só 400. Ah, mas o que aconteceu? Aconteceu que teve a colisão, conservou a quantidade de movimento, mas não conservou a energia. Tá? O que acontece aqui numa colisão é que você tem a conservação da quantidade de movimento. Pode ou não ter a conservação da energia. Tá? E ó, até para não complicar, deixa eu até apagar aqui, essa parte não interessa. Quer dizer, não foi pedido isso para a gente agora. Tá? Segundo exercício, você vai ter que a massa M1 em movimento retilíneo com velocidade de 8 vezes 10 a menos 2 colide frontalmente com uma outra M2 em repouso. A sua velocidade passa a ser de 5 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Se a massa M2 adquire velocidade de 7,5 vezes 10 a menos 2 metros por segundo, ele quer que você determine a massa M1. Então, gente, vamos lá, vamos resolver aqui esse exercício. Então, o que você tem? Você quer achar a massa de M1 em função de M2. E aí você tem que a quantidade de movimento inicial do seu sistema é igual à quantidade de movimento final do seu sistema. Tá? Então, você vai ter que M1V1 mais M2V2, isso aí é igual a M1V1' mais M2V2'. Repare que inicialmente você tem que esse corpo 2 ele está em repouso. Tá? Então você vai ficar com a massa do primeiro é de 8 vezes 10 a menos 2, M1 é igual a, aqui no caso eu tenho a velocidade agora vai ser de 5 vezes 10 a menos 2 vezes o M1 mais 7,5 vezes 10 a menos 2 vezes o M2. Portanto, isso vai dar aqui 3 vezes 10 a menos 2 M1 é igual a 7,5 vezes 10 a menos 2 M2. Então, vamos simplificar, e você tira que essa massa M1 é igual a 2,5 o M2. Está resolvido. Resposta aí. Tá bom? Último exercício, já estamos chegando já em 1h10 de aula, Então, vamos lá. Uma esfera de 3 kg, movendo-se com velocidade constante de 2 metros por segundo, colide frontal e elasticamente com uma outra esfera, M2, igual a 1 kg, inicialmente em repouso. As velocidades imediatamente após o choque em metros por segundo valem respectivamente quanto? Então vamos lá, está aí o exercício e vamos ver o que vai dar isso. Então o que eu vou resolver? Eu vou resolver um sisteminha de equações, para eu poder chegar aqui na nossa resolução. Então o que eu tenho? Eu tenho que a quantidade de movimento do seu sistema inicial
é igual à quantidade de movimento do seu sistema no final. E o coeficiente de restituição, isso é igual a 1, né? Porque ele falou que o choque é um choque elástico. Tá? Então, isso vai dar aqui M1V1 mais M2V2 é igual a M1V1' mais M2V2'. E eu sei que V1' menos V2' sobre V2 menos V1, isso é igual a 1. Então eu tenho um sistema. Vamos substituir os valores, né? Então você vai passar a ter, tá? 3 vezes 2. E eu sei que essa velocidade aqui ela é zero. Então aqui também já sei que é zero. Isso vai ser igual a massa, que é 3V1' mais 1V2'. E aqui embaixo ficou, né, V1' menos o V2' sobre menos 2, isso é igual a 1. Bem, continuando com o nosso sistema, você vai ter então que 3V1' mais V2' é igual a 6, e dessa equação aqui de baixo, você vai ficar com V1' menos V2', isso é igual a menos 2. Se você somar essas equações, você resolve o sistema, e aí você vai obter que 4V1' é igual a 4. Então, o V1' é igual a 1 metro por segundo, né? E se você pegar essa equação, você tem que V1' menos V2' é igual a menos 2, 1 menos V2' é igual a menos 2, e aí você tira que o seu V2' é igual a 3 metros por segundo, né? Então, isso quer dizer que a resposta certa é a resposta A. Bem, feito isso, né? Vamos então para o final. Pessoal, lá no Moodle você vai encontrar a terceira lista de exercícios referente a essa parte. Tá? Agradeço a atenção, sei que foi difícil, foram 1h e 10 minutos de aula, né? Resolvendo exercícios falando de física, tá? Mas é uma parte que é interessante. Você pode pegar também no livro, está lá na biblioteca, né? Tem também a teoria, mas essa parte você pode pegar também por aquele resuminho que eu já deixei lá pronto no Moodle para vocês, tá bom? Bom estudo e até mais.